Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então hoje é dia de falarmos sobre a nossa querida CEMIG, sim, a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais, né? Que só nesse mês já vem se apresentando aqui novamente como um novo bom ponto de entrada, isso da perspectiva do gráfico, porque ela está abaixo dos 200 períodos e também dos 50 períodos. Passado todo esse rumor aqui sobre a federalização, ela voltou a subir e agora caiu mais um pouquinho, o que não diminuiu o ânimo dos analistas, que, em tese, na sua maioria, coloca um valor ou uma projeção de R$ 13,45, com recomendação de manutenção e compra. A gente vai fazer um cálculo e vocês vão ver como que o preço teto se ajusta muito bem a esta média aqui dos analistas. Fato é que ela vem também reportando bons dividendos. Inclusive, eu convido vocês a acompanharem aqui a divulgação de resultado desse quarto trimestre, que será agora dia 21 de março. Sim, a CEMIG demora um pouquinho mais para divulgar os seus resultados. Também o que alguns investidores torcem um pouco o nariz é que, além disso, ela também demora quase um ano para pagar os seus dividendos depois do anúncio aqui da Datacom. Sim, pois é. Então, por exemplo, desde o seu JCP do meio do ano de 2023, ela vai pagar apenas no mês 12 de 2024. Então, essa latência no pagamento dos dividendos também faz com que alguns dê uma torcida de nariz. É o seu caso? Bom, mas eu quero convidar vocês a fazer um cálculo de um dividendo projetivo, o que a gente pode esperar dos números aqui da CEMIG com base nos seus resultados, né? A gente aqui não vai vender nenhum sonho, nenhuma dica para você entrar e depois se arrepender, é sempre baseado nos fundamentos da empresa. E quais são esses fundamentos que eu quero trazer para vocês? Bom, a velha máxima do mercado de que o preço da ação segue o lucro da ação, né? Se você tem um preço alto e um lucro baixo, o preço vai se ajustar. O mercado não é bobo. Mas se você tem um lucro alto e um preço relativamente baixo, o preço vai tentar procurar o seu lucro. Essa é a lógica do mercado. Concorda com isso? Coloca aí no campo dos comentários. Fato é que, então, sabendo que o preço acompanha o lucro, a gente vai fazer um cálculo aqui do lucro por ação de cada um dos trimestres. Ah, Bruno, mas ainda não saiu o do quarto. Tudo bem, não tem problema. A gente pega aqui na plataforma da Microsoft, vem aqui em ganhos e pega uma estimativa dos especialistas, que em tese não tem errado muito, né? Aqui teve 16% de surpresa, positivo. Eles estimaram um lucro por ação, né? Um LPA de 0,48 veio 0,56, 16% positivo. Então aqui a gente vai fazer uma média bem ponderada e conservadora. Aqui há o report, né, do quarto trimestre, né? Esse Q aqui seria quarter, que é a mesma coisa que trimestre na versão inglesa, tá? Então vamos pegar aqui desde Q1, Q2, Q3 e Q4, que seria primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, e encontrar um dividendo projetivo. Basicamente, o que eu vou fazer aqui é pegar o reportado. Então, o primeiro foi 0,64. Vou vir aqui na minha planilha e vou colocar 0,64 centavos. Depois, no segundo, veja que é o azul claro, tá? Que é o reportado e não o previsto. 0,57. Vou pegar aqui 0,57, que foi o segundo. O terceiro aqui foi 0,56, um pouquinho a menos, 0,56, por causa das chuvas e tudo mais. E por último, o projetado aqui, né, ou previsto, 0,47. 0,47. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? A composição dos 4 trimestres de LPA, lucro por ação. Qual tem sido o payout da CEMIG, né? Lembrando que ela não paga integralmente os seus lucros. Ela aqui paga uma parte dos seus lucros, porque se eu for somar tudo, aqui embaixo dá R$ 2,24, o que não é o caso. Seria ótimo, mas não é o caso da CEMIG. Eu vou vir então aqui no meu Status Investing e eu percebo que existe uma média aqui, 51, 28, 54, 24, uma média de 36%, ok? Eu vou dar aqui um pouco mais de exagero, porque perceba que quando é 28, depois paga mais, depois paga menos, depois paga mais. Eu vou colocar
mais ou menos 40%, tá bom? Mas depois você pode também fazer um cálculo aí você mesmo. Se quiser que eu compartilhe também a planilha, sem problema. Eu vou colocar aqui pelo menos 40%, tá bom? Muito bem. Qual que é o próximo passo? Eu tenho que somar esses caras aqui e multiplicar pelos 40%. Por quê? Porque ela só paga 40% do seu lucro por ação. Então, basicamente, eu vou vir aqui, eu vou dar um igual, eu vou pedir para somar, vou colocar aqui um som, vou abrir o parêntese. Não, eu não quero que some tudo, eu vou pedir para somar só até o D8, né, que seria o lucro por ação. Aí, só até o D8 aqui, ó, vai somar esses 4 aqui, tá bom? Dando um Enter, beleza. Então dá os nossos R$ 2,24. Só que o que eu tenho que fazer? Multiplicar pelos 40%. Então vem aqui, vezes o meu 40%, que ele só me paga 40% do lucro total, né? Muito bem. O que eu tenho aqui então? Dividendo projetivo para 24, o que necessariamente vai cair lá para 25, né? Então aqui lá para 25. Mas vamos trabalhar com os fatos, 90 centavos. Isso vem bem em linha com, quando a gente olha aqui, olha, se eu vim aqui no Status Invest, vem bem em linha com o que ela tem pago ultimamente, 99 centavos, tá vendo? Até se você quiser dar uma exagerada, porque já houve anos que ela pagou 50%, 52%, se você colocar, por exemplo, 50 lá, vai dar 1,12. Vamos deixar os 40 aqui e a gente vai fazendo um teste. Então, 90 centavos. Com base nos 90, qual que é o meu preço teto? Aí que entra um pouco mais de cálculo. Então, vamos lá. Basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um igual. Vou fazer o 90 centavos dividido pelo meu dividendo ideal. Vamos pegar aqui pelo menos 6%, fórmula lá do Bazin, né? Então, 0,06, que seria 6%, né? O decimal de 6%, dou um Enter, dá R$ 14,93. Qual que é a estimativa dos analistas? Vamos dar uma olhada aqui? Estimativa dos analistas, preço médio, 14,45. Quando a gente entra aqui, a gente até consegue ver mais ou menos o que eles estão projetando, né? 14,95, um pouco mais aqui de alta, tudo bem. O nosso preço aqui calculado deu 14,93. Eles colocaram 13,95, né? Salvo engano aqui, ó, 13,45, opinião de 11 analistas. Bom, tudo bem. Então, o que a gente pode entender aqui? Quando a gente observa do parâmetro de lucro por ação esperado, e se ela manter os 40%, ainda existe aqui uma margem, né, de entrada. Por quê? Quanto que está a cotação hoje? Ó, se eu pegar aqui e dar um igual, Google Finance chamando o ticker, CEMIG, ó, hoje ela está cotado a R$ 11,38. Então aqui você teria aqui até uma boa margem, né, de aproximadamente uns 20% aqui de ponto de entrada. Mas o que a gente pode observar? Dá só uma olhada aqui na simetria que eu quero mostrar para vocês. Ó, nos últimos 12 meses a ação não andou muito, até teve uma queda aqui no mês atual. O teto 12,81 abaixo do preço justo aí que a gente calculou, uma mínima de 9,32 e hoje 11,36. Fala aí qual que é o seu preço médio. Você está mais próximo aqui deste piso ou do teto? Hoje a cotação está mais ou menos na metade do caminho. Olha só que interessante, ó. Uma empresa que tem uma liquidez média diária gigantesca e participação no IBOV. Tá? Veja que hoje o seu preço sobre valor patrimonial você vai pagar um ágio de 2% e um PL está 3,74. O que eu quero chamar a atenção de vocês, olha que interessante esse fato. Se eu vier aqui no histórico do preço-lucro, olha só. Veja que a média do preço-lucro de CEMIG é 7,38. Hoje ela está numa das suas mínimas históricas. Então, a relação preço-lucro está nas mínimas, ok? Vamos ver o preço sobre valor patrimonial. Média 1,16. Hoje, 1,02. Também está numa das suas mínimas da história, ok? Agora, para fechar, o LPA, o lucro por ação. Se eu pego o lucro por ação, a média é 2,33, ela está em 3,04. Ou seja, está numa das suas máximas históricas, ok? Tirando aqui esse período de 2011, 2012, ela está numa das suas máximas históricas. O que a gente consegue tirar de fato interessante só daqui da parte de valuation? Que o seu preço está abaixo da média histórica, ok? Então, o preço aqui está abaixo, AB aqui, abaixo, e o seu lucro está, aqui ó, L, está acima, AC, da sua média histórica. Qual que é a lógica do mercado que a gente falou há pouco, logo no começo do vídeo? Não é que o preço busca o lucro? Então, desse ponto de vista, o preço está abaixo do seu lucro histórico.
Tanto é que quando a gente continua aqui na parte dos seus valuations, olha só, endividamento está baixo, abaixo de 1. Outra coisa, a margem bruta, 24%, margem líquida, 18%, ok? Então está convertendo muito bem margem bruta para margem líquida. O seu ROI, 2 dígitos, 27%, com ROI de 17%, muito bom, ok? Receitas estão subindo e lucro, pessoal, 46% de alta nos últimos 5 anos. Então veja como que realmente existe uma discrepância. Você concorda com isso? Você acha que hoje em CEMIG está tendo uma defasagem entre preço e lucro? O que você acha? Coloca aí no campo dos comentários. Outra coisa que me chama muita atenção, está vendo aqui a taxa de aluguel, tanto tomador quanto doador? Veja que está também nas suas mínimas históricas, 0,03. O Barsi sempre diz que o que manda na questão do preço é a quantidade de ações alugadas. Só que é o seguinte, mesmo baixa, pode ter um certo perigo à vista, se tiver muitas ações alocadas. Vamos ver isso daqui e tentar interpretar essa questão do aluguel que pode influenciar nos preços, tá? Especialmente na especulação. Você vem aqui no Invest Site, ok? Isso eu já ensinei algumas vezes para você, é extremamente importante você fazer isso. Põe aqui CEMIG 4 e nós vamos dar uma olhada em 2 fatores. O primeiro é quantas ações estão alugadas. Então, eu vou vir aqui em aluguel e posição de ações e eu vou vir aqui embaixo no total de ações e quero ver quantas estão alugadas. Ó, porcentagem ou percentual de ações alugadas. Vamos ver, subiu um pouco depois da queda lá, subiu um pouco, tá? 2,17. O que é muito para CEMIG, tá, pessoal? Quando você fala em IRB, por exemplo, já chegou a ter 30% de ações alugadas, mas quando você pega uma empresa mais sólida como o Banco do Brasil, tá, é bem baixa, é quase zero. Aqui está com 2,17. Então, um certo, se eu fosse colocar aqui um semáforo, né, entre verde, amarelo e vermelho, estaria aqui no amarelinho, tá bom? Muito bem. O que a gente pode ver? Então, está subindo um pouco a quantidade de ações alugadas. E vamos ver se as taxas estão diminuindo. Então, venho aqui em aluguel, pulo para registros, espero carregar e vou ver aqui como que está a taxa de aluguel. Taxa de aluguel está caindo, já foi 0,2, agora 0,03. Então, pessoal, quanto a isso, a questão de aluguel, o que a gente pode tirar? Se as taxas estão caindo e o aluguel da ação está meio que se estabilizando, mesmo subindo um pouquinho, está num zigue-zague aí, isso não tem influência especulativa. Tá? As pessoas não estão comprando com a perspectiva de vender mais barato. Essa taxa de aluguel está diminuindo porque não tem mais aquela questão de falta de ações no mercado. Okay? Se falta muita ação no mercado, a taxa de aluguel pode subir. Por quê? Porque você está querendo comprar e não tem quem vende, então as taxas sobem. Se está baixa, tem bastante ação no mercado, porém elas não estão trancadas, não estão em stake. Ok? Então, nesse ponto de vista, até que faz sentido também do ponto de vista especulativo. Não há, pelo menos na questão aqui de aluguel de ação, um indicativo de que esse preço possa cair mais. Ok? Isso daqui é extremamente importante. Se você gostou, dê o seu like aí, ok? Pessoal, gostou do vídeo? Quer uma análise um pouco mais completa de CEMIG? Você investe? Qual que é o seu preço médio? Não esquece de dar aquele like e também se inscrever no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.